figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa R1, que significa o quê? Parada obrigatória. Ele quer saber, nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, irá cometer o quê? Então, ó, tem aqui a plaquinha, ele está indicando que a plaquinha está aqui e o veículo está chegando aqui. Esse veículo tem que parar? Tem que. Mas e se ele não parar? O que acontece? Ele comete infração ou não? Letra A, infração de trânsito. Letra B, infração de trânsito apenas se der causa de acidente com vítima. Letra C, infração e crime de trânsito ou crime de trânsito. Primeiro, descarta as que falam de crime de trânsito, tá? Crime de trânsito, por exemplo, é dirigir alcoolizado. Furar a placa de pare ou de preferencial não é crime. Também não é infração só se der acidente. Ele será infração em qualquer situação. Avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo é exatamente a mesma infração, gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Mas, ó, atenção, avançar essa placa aqui é gravíssima, com 7 pontos. Agora, avançar essa aqui, que é a placa R2, que é a placa de preferencial, aí será uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. Aqui eu coloquei ela na íntegra, né, só para vocês verem, ali eu coloquei ela separadinha para facilitar, para ela ficar um pouquinho maior, mas é a mesma coisa. Plaquinha R1, tá aqui o desenho do cruzamento, e ele quer saber, né, o condutor que desrespeitar essa sinalização irá cometer o quê? Apenas e tão somente infração de trânsito. Novamente, avançar a placa de pare, ou mesmo aqui, ó, o sinalzinho vermelho, infração gravíssima com 7 pontos. Porém, avançar esta placa aqui, que é a R2, que é a placa de preferencial, aí será uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. A utilização de aparelho celular ao conduzir o veículo é proibida, pois nós sabemos que é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Mas por quê? Quais os problemas que usar o celular na direção pode trazer para o condutor? A, afeta a audição do condutor. Letra B, não é regulamentada pelo CONTRAN. Letra C, interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Ou letra D, pode provocar perda de atenção e riscos de acidente. Ele não afeta apenas a audição, ele vai afetar toda a atenção do condutor e sim, pode provocar perda de atenção e riscos de acidente. É errado dizer que ela não é regulamentada pelo CONTRAN, porque existem duas, não é só uma, existem duas infrações pela utilização do celular, então por isso que não é. Ele também não vai interferir nos equipamentos eletrônicos do automóvel, esquece, tá? Vai ser apenas, então, somente porque ele pode provocar a perda de atenção e, claro, riscos de acidente. As calçadas ou passeios públicos são espaços de quem? Do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para... Pessoal, olha só, ele já contou que é permitido apenas para. Aqui, esse apenas para é uma exceção, desde que essa exceção não atrapalhe a utilização. Por quê? Porque o espaço é do pedestre, entenderam? Eu não posso atrapalhar porque o espaço é do pedestre. Eu posso usar numa exceção, que é qual? Letra A, carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Letra B, circulação de veículos ciclomotores. Letra C, parada de táxis que vão apanhar passageiros. Ou letra D, acesso a estacionamentos ou garagens. Primeiro, carga e descarga de mercadorias não pode ser feito na calçada porque vai atrapalhar a circulação de quem? Dos pedestres. Circulação de veículos ciclomotores não é porque tudo que tem roda, roda na rua. Também não é parada de táxi. O táxi ele não pode parar na calçada. Por quê? Porque ele vai atrapalhar o pedestre também. Então, será apenas e tão somente para
acesso a estacionamentos ou garagens. Quando você vai guardar ou tirar teu carro da garagem, quando você vai entrar ou sair do posto de combustível, do supermercado, entre outros, você vai precisar passar por cima da calçada, mas é apenas e tão somente para essa situação. As lanternas de freio e a lanterna de marcha ré são equipamentos obrigatórios dos veículos automotores. Ele está fazendo uma afirmação. Agora a pergunta é: as cores dessas lanternas devem ser respectivamente em qual cor? Qual que é respectivamente? É na ordem. O que é primeiro? Primeiro o freio, depois a marcha ré. Letra A, vermelha e amarela. B, branca e vermelha. C, amarela e branca. Ou D, vermelha e branca. Quando nós pisamos no freio, qual é a cor da luz da lanterna que acende bem forte? A cor vermelha. Sabendo que é vermelha a primeira, eu posso descartar a letra B e descartar a letra C. Mas e agora? A marcha ré, qual cor? Será que ela é amarela ou ela é branca? Ela será na cor branca, vermelha e branca, respectivamente. Ou seja, lanterna de freio será na cor vermelha, lanterna de marcha ré será na cor branca. A calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá desgaste. Ó, acompanha o desenho aqui. O teu pneu, quando você calibra demais, ele é mais ou menos assim. Quando você calibra demais, ele vai fazer uma bexigona aqui na parte de baixo. Ele vai ficar bem mais abaulado que o normal. Quando você tem calibragem baixa, ele faz uma bexiga nas laterais. Então, nas laterais, ele vai gastar quando ele tiver pouca calibragem. Agora, quando ele tiver pressão excessiva, ele vai fazer um bexigão. Esse bexigão vai gastar aonde? Letra A, no centro da banda de rodagem do pneu. Letra B, na lateral interna do pneu em relação à roda. Letra C, nas bordas da banda de rodagem do pneu. Ou letra D, em ambos os lados do talão de fixação do pneu. Em ambos os lados é se tivessem calibragem faltando, certo? Na borda também não é, nem na lateral interna. E sim, aonde? No centro, aqui, ó. Ele vai formar um bexigão, certo? Se ele vai formar um bexigão, ele irá gastar no centro da banda de rodagem. Se liga na dica. Você quer melhorar o seu aprendizado? Quer garantir a sua aprovação? Então, ó, copie a pergunta e copie a resposta correta. Por exemplo, a calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá desgaste aonde? No centro da banda de rodagem do pneu. O condutor, para virar à esquerda em via urbana de sentido duplo, deve. Bom, vamos imaginar aqui. Estou eu vindo aqui. Aqui eu tenho um cruzamento, certo? Ficou meio tortinho, mas é isso. Eu estou vindo aqui. Só que eu estou vindo e tem uma outra pista descendo. Eu quero virar para onde? Para a esquerda. A esquerda está aqui, ó. E direita está aqui. Se eu quero virar para cá, o que eu vou fazer? Letra A, aproximar-se da margem esquerda da via. Letra B, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória de pista. Letra C, apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente. Ou letra D, aproximar-se o máximo da margem direita da via. Bom, eu não vou fazer nada rapidamente, então, ó, já descarta essa daqui. Se eu quero virar para a esquerda e essa via é de duplo sentido de circulação e eu me posicionar na esquerda, eu vou estar indo na contramão. Não faz sentido nenhum eu querer virar para a esquerda e levar meu carro para a direita. Então, descarta também. Logo, eu vou fazer o quê?
Eu vou vir aqui no centro da via, e aí eu vou virar. Tiver vindo alguém da frente, eu vou aguardar, eu vou esperar, senão eu posso entrar direto sim. Então, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista. Como esta imagem aqui, ó. É isso aqui que você vai fazer. Você vai se aproximar o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória de pista. Vem alguém da frente, você vai aguardar. Não vindo ninguém, você poderá sim entrar direto sem problema nenhum. A função do catalisador no sistema de escapamento é: o catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar o quê? Letra A, controlar a potência do motor, tornando o veículo mais econômico. Letra B, garantir que a compressão do motor permaneça em nível ideal. Letra C, reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora. Ou diminuir a emissão de poluentes. Se ele vai catar, ele vai filtrar, não tem nada a ver com o controle da potência do motor. Muito menos garantir a compressão. Também não vai diminuir a poluição sonora. Por quê? Quem diminui a poluição sonora é o escapamento. O catalisador, ele vai filtrar, ele vai catar, ele vai diminuir a emissão de poluentes. Então, anota aí, palavra-chave: catalisador, diminuir emissão de poluentes. Catalisador, diminuir a emissão de poluentes. A placa especial ilustrada a seguir é uma placa. Pessoal, presta bem atenção. Ele não está perguntando o que ela significa, nem a informação que ela está passando. Ela quer saber a qual grupo esta placa pertence. Todas as placas que têm o fundo amarelo e o símbolo e a orla em preta são placas de advertência. Todas as placas amarelas, elas irão alertar, elas irão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, placas amarelas são placas de advertência. Olha a segunda questão. A placa abaixo é uma sinalização do quê? A mesma questão de cima. Não está perguntando o significado nem a informação, só está perguntando a que grupo ela pertence. Todas as placas que tiverem o fundo branco e a orla interna e as letras em preto estiver passando uma frase, uma informação, por exemplo, não feche o cruzamento, crianças no banco de trás, motociclista use capacete, entre outros, são placas educativas. Elas estão educando o comportamento dos usuários. Então, vamos relembrar? As placas vermelhas são as placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. As placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E as plaquinhas coloridas, as verdes, azuis, brancas, na cor marrom, são placas de indicação. Elas indicam destinos, percursos, locais de interesse, distâncias, atrativos turísticos e também terão a função educativa ou a função de educar o comportamento dos usuários das vias. Para cumprir as determinações legais que estipulam a redução de poluentes dos veículos automotores, a indústria automobilística tem introduzido mecanismos cada vez mais eficientes para atingir o objetivo de diminuir os níveis de poluição atmosférica. Dentre esses mecanismos, pode-se citar. Pessoal, olha só, palavra-chave dessa questão. Qual que é a preocupação? Redução de poluentes, redução da poluição.
Logo, a resposta correta precisa estar relacionado com algo positivo que vai diminuir, que vai reduzir os poluentes, que vai reduzir a poluição. No 1, ele fala que a injeção eletrônica, que permite uma queima mais completa do combustível e menor liberação de gases tóxicos no ambiente. Opa, pera lá. Ele está falando de gases, não tá? Gases é poluição, gases é poluente. Então, número romano 1 é uma resposta correta. 2, o catalisador, parte importante do motor do veículo, que tem maior eficácia em percursos curtos quando o motor está frio. Primeiro, catalisador, ele não é parte do motor. Catalisador é parte do escapamento. Segundo, ele não tem eficácia em percursos curtos, ele tem eficácia em qualquer percurso. Seja longo, seja curto, seja ligar o teu carro e ficar com ele ligado dentro da garagem, a eficácia é a mesma. E não é quando o motor está frio, é em qualquer momento, seja quente ou seja frio, ok? Então, definitivamente a 2 está errada. 3, o escapamento, equipamento integrante dos veículos a álcool, elimina substâncias como enxofre e partículas sólidas. Primeiro, o escapamento, ele não está presente nos veículos movidos a álcool, ele está presente em todos os veículos, seja álcool, gasolina, diesel, GNV, moto, carro, ônibus, caminhão, não importa. Ele está em todos os veículos, ele é um item obrigatório, bem como o catalisador. O catalisador, ele vai filtrar os gases, os poluentes, certo? Já o escapamento vai reduzir o barulho. Então, não está certo porque o escapamento ele está presente em todos os veículos e não apenas no álcool. Então, só está correto o número romano 1, apenas o risquinho 1 está correto. Sono, fadiga, estresse, são condições adversas de quem? Por que de quem? Quem que sente sono, gente? Quem que sente fadiga? Quem que sente estresse? Nós, seres humanos, ou seja, motoristas. O que é clima? O que está relacionado com o tempo. Chuva, neblina, garoa, cerração, entre outros. Agora, sentimento, seja ele físico ou psicológico, quem vai sentir vai ser o motorista. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas com condições da via? O que é via? Via é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, ok? Então, assim, se está relacionado com via, tem que estar relacionado com a pavimentação, ou seja, tipo de pavimento e acostamento. Poderia ser ainda buracos, via sem pavimento, poderia ser pista escorregadia, entre outros desvios, buracos, entre outros. Agora, pedestres e animais soltos na via são condições adversas do quê? De trânsito. O que é trânsito? É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo. Agora, pedestres e animais soltos na via é algo que vai atrapalhar a circulação dos demais. Então, isso é uma condição adversa. Por quê? Condições adversas são fatores ou combinação de fatores que prejudicam a nossa direção. Então, os animais soltos na via, principalmente cachorro, os pedestres andando livremente pela via sem estar respeitando calçada, faixa de pedestre, eles são sim fatores que vão atrapalhar a nossa direção. Então, são condições adversas de trânsito. Por quê? Porque eles estão transitando sobre a via. São equipamentos obrigatórios de um automóvel. Sempre que falar em equipamentos obrigatórios, lembrem-se daqueles equipamentos que não podem sair de fábrica sem. Então, vamos lá. Na primeira, cinto de segurança estaria correto. Agora, desembaçador traseiro é um item opcional.
Limpador de para-brisa é um item obrigatório. Agora, em verde, triângulo, para sinalizar acidente, encosto de cabeça e buzina são itens obrigatórios que todos os veículos precisam sair de fábrica, bem como o cinto de segurança, para-choque dianteiro, traseiro, entre outros. Se você quiser conhecer os equipamentos obrigatórios do teu veículo, vai lá na tua apostila, nas últimas páginas de mecânica, você vai ter tanto para a categoria A, que é a motocicleta, quanto para a categoria B, que é o automóvel, quais são os equipamentos obrigatórios que cada um precisa ter. Deixar condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é uma infração grave, com multa e retenção até a colocação de cinto. Presta bem atenção. Tanto o condutor quanto o passageiro precisa estar usando cinto, senão, para qualquer um dos dois, é infração grave com 5 pontos. Não importa se é no banco dianteiro, no banco traseiro, no banco do meio. E aí, lembrem-se que o cinto está para o automóvel, como o capacete está para o motociclista. O motociclista tem que estar usando o capacete, tanto ele quanto o garupa. Não usar capacete, seja pelo garupa ou pelo condutor, além de ser uma infração gravíssima com 7 pontos, ele gera suspensão direta da habilitação. Crianças com idade inferior a 10 anos, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN, devem ser transportadas nos bancos traseiros. Crianças com menos de 10 anos têm que ir para o banco traseiro. Tá, Profilu, mas quais que são as exceções? Existem duas. Primeiro, se teu veículo for uma picape que não tem banco traseiro, você pode sim levar a criança no banco dianteiro com os cuidados especiais, ou seja, os dispositivos adequados à sua faixa etária. Agora, se você tem um veículo convencional que tem 3 bancos atrás, porém, você vai transportar 4 crianças. A que vai no banco da frente será a que tiver a maior estatura, o maior porte físico, independente da idade. E, ó, atenção, motocicleta não pode, não existe exceção. Na motocicleta, só pode levar crianças acima com mais de 10 anos de idade. Senão, também é uma infração gravíssima, com 7 pontos e gera suspensão direta da habilitação. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Requisito 1, 2 e 3. E agora, quais que estão corretos? 1, ser penalmente imputável. 2, possuir carteira de identidade ou equivalente. 3, saber ler e escrever. Bom, vamos começar por saber ler e escrever? Como é que você vai fazer a prova teórica? Como é que você vai fazer o psico? Como é que você vai ler placas? Então, sim, você precisa saber ler e escrever. Carteira de identidade é o equivalente. Como é que eu vou identificar que você é você? Através da carteira de identidade, que tem foto. Equivalente significa o quê? Ah, eu não tenho carteira de identidade, mas eu tenho carteira de trabalho, eu tenho passaporte. Posso usar? Pode. Documento oficial com foto. Mas e agora? Ser penalmente imputável. Meu Deus, o que significa isso? Temos aqui a definição. Significa que você precisa ser maior de 18 anos e ter condições físicas e psicológicas para poder fazer a sua habilitação. Então, sim, os 3 estão corretos. No que se refere à habilitação, os 3 pré-requisitos são ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e, claro, saber ler e escrever. O motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve. Então, se é um comportamento humano, um comportamento adequado, entendemos que é um comportamento positivo, certo? Na letra A, ele fala: proceder com humildade, procurando dirigir rápido, permanecendo menos tempo nas vias. Letra B,
Entender que seus direitos são mais importantes que dos outros motoristas. Letra C, fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. E na letra D, proceder com parcialidade, não se importando com os direitos alheios. Então, aqui vocês vão analisar qual delas é algo positivo. Na letra A, ele até começa positivo, porém você não vai dirigir rápido. Na letra B, muito menos, porque não são apenas os seus direitos que são mais importantes. E na letra D, proceder com parcialidade também não. Então, percebam que a atitude positiva, nesse caso, nós encontramos na letra C, fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa, novamente, é algo positivo que você deverá fazer para tornar o trânsito cada vez melhor. Letra A, fazer novos amigos, lembrando que essa atitude positiva aqui, ela tem que ter relação direta com o trânsito, para melhorar o trânsito. Na letra B, dar passagem a outros condutores, ainda que o sinal esteja aberto para você. Na letra C, respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. E na letra D, sair do veículo e ajudar pedestres a atravessarem a via. Bom, letra A a gente já vai descartar direto, porque fazer novos amigos não vai tornar o trânsito um lugar melhor. Letra B, dar passagem a outros condutores, mesmo que o sinal esteja aberto para você, não tem como, porque existem regras, e se você descumprir as regras, isso poderá resultar num acidente, numa colisão, num sinistro. Na letra D, ele fala em sair do veículo e ajudar pedestres a atravessar a via, também não tem como. Então, a resposta correta ficará na letra C, respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Por quê? Eu posso errar, você pode errar, as outras pessoas também podem errar. E nós precisamos, sim, ser tolerante com os erros dos demais, para que quando a gente errar, os demais também possam ser tolerantes com os nossos erros, com as nossas falhas. Então, resposta correta, letra C. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Atualmente, graças à intensa propaganda, para muitas pessoas a aquisição de um veículo transformou-se em promessa de sucesso e felicidade. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado é, lembrando que aqui nós estamos falando dos veículos, então o que vai acontecer? Quanto mais veículos eu tiver na via, maior será o consumo de combustível, entre muitas outras situações. Então, é o que está relacionado com o veículo. Letra A, ampliação de sanções aos motoristas infratores. Letra B, o impacto provocado sobre o meio ambiente. Letra C, a criação de uma sociedade cada vez menos desigual. Ou letra D, o aumento dos conflitos entre consumidores e cidadãos. Lembrando, aqui é a aquisição do veículo. Qual é o custo social de nós termos muito mais veículos circulando nas vias? Não é a letra A, também não é a letra C, muito menos a letra D. E sim, o impacto direto provocado sobre o meio ambiente. Por quê? Para construir um veículo, eu preciso de matéria-prima. Para fazer esse veículo rodar, eu preciso de combustível. Isso vai agredir o meio ambiente. Eu vou precisar fazer a manutenção desse veículo. Também vai gerar desgaste no meio ambiente. E lá na frente, quando esse veículo perder a sua vida útil, eu também vou precisar dar um fim nele. E tudo isso vai impactar diretamente o meio ambiente. Então, resposta correta, letra B de bola. Agora, questõezinhas de primeiros socorros. Ao socorrer vítimas que apresentam o quadro de convulsões, o socorrista deve. Lembrando que convulsão é uma contratura involuntária da musculatura. É algo que vai acontecer
sem intenção. A pessoa não vai começar a ter uma convulsão e vai parar à medida que ela quiser. É algo que vai ter um começo, um meio e um fim, mas não depende da pessoa, não depende da vítima. Então, na letra A, ele fala o seguinte: segurar firmemente a vítima. Letra B, procurar utilizar os próprios dedos e ter a boca da vítima aberta. Letra C, não se incomodar com as roupas da vítima. E na letra D de dado, proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-la. A convulsão é uma contratura involuntária, então você não vai segurar firmemente a vítima, muito pelo contrário. Você também não vai colocar os dedos na boca da vítima, porque ela poderá te morder e te machucar. Também na letra C, não se incomodar com as roupas, porque, se possível, você vai afrouxar as roupas da vítima. E, claro, o principal, que é a resposta correta, que está na letra D. Proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-la. Não vai segurar, não vai tentar conter a vítima. Você vai apenas esperar a convulsão terminar. E nesse esperar, claro, proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-la. Ao cair da bicicleta, um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto. O atendimento mais adequado de primeiros socorros à vítima com suspeita de fratura na coluna vertebral na região do pescoço é: letra A, deitá-la de costas com a cabeça virada para um dos lados. Letra B, deitá-la de barriga para baixo. Letra C, deitado. Ou letra D, jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico. Presta bem atenção no alerta. Essa pessoa, ela tem suspeita de fratura na coluna vertebral. Se eu não souber o tratamento adequado, essa pessoa poderá ficar paraplégica ou até tetraplégica. Então, eu não vou movimentar, eu não vou mexer com essa vítima, porque senão, sim, eu posso agravar o seu estado. Então, eu não vou deitar ela de costas, nem vou deitar de barriga para baixo, muito menos de lado, e sim, jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico. As 3 regras fundamentais de primeiros socorros são 3 regrinhas. Letra A, aquecer o acidentado por meio da oferta de bebida quente, avaliar a situação e conversar de forma calma com o acidentado. Letra B, afastar os curiosos, telefonar para o serviço de resgate e oferecer alimentos doces para o acidentado. Letra C, não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes. E letra D, tranquilizar o acidentado, estimular a circulação do local fraturado por meio de massagem local e atuar com rapidez. Primeiro, lembra da questão anterior? Vocês não vão mexer, vocês não vão movimentar o acidentado. Vocês também não vão dar nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de bebida para essa vítima. Só sabendo disso, você já vai descartar a letra A, oferecer bebida, e vai descartar a letra B, que fala em oferecer alimentos doces. E aí, na letra D, ele fala o seguinte: massagear o local fraturado. Imagina a pessoa com uma fratura exposta e você vai lá tentar massagear. Isso é praticamente impossível. Então, a resposta correta será a letra C. As 3 regras fundamentais de primeiros socorros são: não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes. Letra C, resposta correta. Agora, 3 questõezinhas falando de mecânica básica. Primeiro, a energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro por quem? Letra A, bateria, cabos elétricos e bobina. Letra C,
carga reservada no acumulador e gerador primário. Letra C, bateria e pelo dínamo barra alternador. Ou letra D, carga gerada no motor do alternador. Primeiro, ele quer alguém que produza e alguém que armazene. Vou começar com dica. O único que vai armazenar será a bateria. Só sabendo disso, você já pode descartar as alternativas que não têm a presença da bateria, que seria a letra B e a letra D de dado. Agora sim, eu tenho a bateria, tanto na letra A quanto na letra C, que é a que vai segurar, que vai manter, que vai reservar essa energia. Mas e quem que vai produzir? Os cabos elétricos, eles não produzem, eles apenas conduzem. A bobina, ela não produz, ela apenas transforma. Então, vejam que a resposta correta ficou na letra C, bateria e pelo dínamo barra alternador. Não esqueçam que a única função da bateria é armazenar e fornecer corrente elétrica. E se ele questionar a manutenção da bateria, será completar com água destilada. A calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá desgaste aonde? Imagine que o pneu do teu carro, ele é uma espécie de um bexigão, muito resistente, mas ele é um bexigão. Então, se ele está numa pressão correta, ele vai ter uma deformidade quase reta, quase plana. Porém, quanto mais pressão você for colocar, mais cheio, mais bicudo, mais pontudo ele vai ficar. Essa é a dica. Letra A. Em ambos os lados do talão de fixação do pneu, veja que os lados eles quase nem encostam no chão. Letra B. Nas bordas da banda de rodagem do pneu, as bordas elas quase não chegam a encostar no chão. Então já descarta a letra A e a letra B. No centro da banda de rodagem, vejo que o centro é o único local que efetivamente está encostando no chão. Então, a princípio, é a resposta correta. Letra D, na lateral interna do pneu em relação à roda. Também não vai ser na lateral. Então, a resposta correta, letra C, no centro da banda de rodagem do pneu. A bomba de água, um dos componentes do sistema que controla a temperatura do motor. A sua função básica é, olha a dica aqui, se a bomba de água ela controla a temperatura do motor, ela vai ter que passar por dentro do motor, trazendo o calor do motor e trocando por uma temperatura mais baixa, certo? Uma letra A, levar a água do reservatório de expansão até as câmaras de resfriamento do motor. Letra B, aspirar a água das câmaras de resfriamento do bloco do motor, fazendo-a circular pelo radiador para esfriar. Letra C, aspirar a água arrefecida pela bateria e fazê-la circular pelas galerias do bloco do motor para depois voltar ao radiador. Já descarta essa aqui que fala da bateria, porque a bateria ela é um componente isolado. Ela não faz parte do sistema de arrefecimento. E a letra D, aspirar a água do reservatório de expansão e levá-la ao radiador. E agora, qual que é a função da bomba no controle da temperatura? Dica, ela vai aspirar, mas aspirar o quê? A água das câmaras de resfriamento, ou seja, a água quente, né, do bloco do motor, fazendo-a circular pelo radiador para esfriar. Então, ela vai pegar, ela vai puxar, ela vai sugar essa água quente, vai levar ela para o radiador, que é aquele favo que fica na frente do carro, ali ele vai resfriar, vai voltar para o bloco e assim ele vai ficar fazendo esse círculo consecutivamente. A sinalização de indicação tem por finalidade. Presta bem atenção que ele já deu a dica aqui, ó. Se ela é de indicação, qual será a função dela? Letra A,
Identificar as vias, os destinos, percursos, as distâncias, serviços auxiliares e também a educação do usuário. Letra B. Informar aos motoristas as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Letra C. Educar os condutores e pedestres quanto ao seu comportamento no trânsito. Ou letra D. Alertar os condutores para as condições de perigo das vias. Se vai alertar, não é indicação. Se vai mostrar as proibições, obrigações ou restrições, também não. Aqui serão as placas vermelhas, as placas de regulamentação. E as placas de alerta, de atenção, são as placas amarelas, que vão advertir, que vão alertar sobre situações potencialmente perigosas. E na letra C, educar o comportamento dos condutores, já está presente aqui na letra A, então descarta também. Logo, a sinalização de indicação tem por finalidade, letra A, identificar as vias, os destinos, os percursos, as distâncias, os serviços auxiliares e também a educação dos usuários, ou seja, são estas plaquinhas coloridinhas aqui, as verdes, azuis, brancas e também na cor marrom, são as sinalizações de indicação. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia, sem cancela, o condutor deve. O que eu preciso lembrar? Que os veículos que se deslocam sobre trilhos ou sobre a ferrovia, eles têm a preferência, eles têm a prioridade. Lembrando desta dica, eu já terei condições de acertar essa questão. Letra A. Parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Letra B. Reduzir a velocidade e cruzar a via férrea. Letra C. Buzinar e cruzar a via férrea. Ou letra D. Efetuar a travessia bem devagar. Lembrando que os veículos que se deslocam sobre trilhos, além de eles terem a preferência de passagem, eles também têm uma dificuldade muito grande para conseguir parar. Então, você não vai atravessar bem devagar, muito pelo contrário, você vai atravessar o mais rápido possível. Não vai adiantar buzinar para cruzar a linha férrea, porque provavelmente a pessoa que está ali na direção não vai conseguir ouvir. E letra B, reduzir a velocidade e cruzar a via férrea também não será. Como eles têm prioridade, então sim, nós vamos parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Uma super dica que eu deixo para vocês. Toda vez que vocês estiverem assistindo vídeos, seja de questões oficiais ou de simulado, vocês quiserem intensificar o aprendizado de vocês, garantir que vocês vão lembrar dessa questão na prova, copiem a pergunta, no caso, para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia, sem cancela o condutor deve. E a resposta correta, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. As placas de identificação de rodovias em formato de brasão e nas cores preta e branca são de. A placa que ele está se referindo são estas plaquinhas aqui. E ele quer saber, elas são placas de quê? Olha bem a cor. Elas são pretas e brancas. Na letra A, nós temos advertência. Na letra B, regulamentação. Na letra C, horizontal. E na letra D, indicação. A advertência é na cor amarela, então não é. Regulamentação é na cor vermelha, também não é. E a sinalização horizontal, ela poderá ser na cor branca, na cor marrom, na cor branca, na cor amarela, na cor vermelha, na cor azul, na cor preta. Então, não vai ser. Então, só ficou a letra D, indicação, sim.
As plaquinhas em formato de brasão nas cores branca, preta ou preta e branca, elas são sinalizações de indicação. A placa R6C regulamenta que é proibido o quê? Então, aqui, vejam bem, toda vez que vocês tiverem uma plaquinha vermelha, todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E toda vez que elas tiverem um corte, elas estão ditando uma proibição. Porém, notem bem essa plaquinha aqui, ela não tem apenas um, ela tem 2 cortes. Significa que ela está ditando não apenas uma, mas sim 2 proibições. Então, vocês terão que encontrar a qual questão está ditando 2 proibições. Para começo de conversa, vejam que na letra B e na letra D, ele não dita proibição. Na letra B, ele fala que é permitido o trânsito de pedestres. Não tem desenho de pedestre, então descarta. Na letra D, passagem sinalizada de escolares. Novamente, não tem nenhum escolar nesta plaquinha. Tem a plaquinha, nessa plaquinha tem a letra E, que é de estacionamento. Mas e agora? Será que a letra A, proibido parar e estacionar? Ou letra C, proibido carga e descarga? Nesse caso, como tem a letrinha E e não tem nenhuma informação complementar, falando de carga ou de descarga, a letra A será a nossa resposta correta. Proibido parar e estacionar. E claro que vale lembrar das 3 configurações dessa plaquinha que você vai encontrar. Primeiro, você vai ter a letrinha E, que vai permitir tanto a parada quanto o estacionamento. Você vai ter, num segundo momento, a letrinha E com apenas um corte, que está dizendo que é proibido parar, perdão, que é proibido estacionar, mas que você pode fazer uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque. E em terceiro, a letrinha E, que é essa daqui, cortada 2 vezes, que aí sim será proibido parar e estacionar. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento do quê? Lembrando que se ele está em movimento, são aqueles itens que você conseguirá verificar se eles estão funcionando corretamente com o veículo em movimento. Outra dica, são itens que vão fazer a diferença na segurança de vocês. São itens que vêm de fábrica, não são itens opcionais, ok? Na letra A, ele fala a porta do bagageiro. Em movimento, você vai conseguir lá verificar a porta do bagageiro? Letra B, ar-condicionado. O ar-condicionado, ele não é um item obrigatório, ele é um item opcional. Você pode ou não ter um veículo com ar-condicionado. Letra C, direção, freios, velocímetro e suspensão. Será que eu consigo verificar esses itens com o meu veículo em movimento? E na letra D, rádio ou toca-fita. Bom, rádio e toca-fita não é um item que vem de fábrica, então nós podemos descartar a letra D e podemos descartar a letra B. A porta do bagageiro, como eu falei, não tem como você verificar se ela está funcionando corretamente ou não. Então, vejam que só restou a letra C, direção, freios, velocímetro e suspensão. Mas como que eu vou verificar esses itens em movimento? Bom, a direção, você vai ver se ela está firminha, se ela não está fazendo algum barulho, se ela não está puxando para um dos lados. O freio é a mesma coisa. Quando você aciona o pedal do freio, você vai verificar se ele está freando corretamente, se o pedal não está abaixando quando você freia, entre outros. Se o velocímetro está funcionando, marcando corretamente a velocidade, e em relação à suspensão, se ela não está fazendo algum barulho. Lembrando que a suspensão, ou seja, molas e amortecedores em mau estado, eles poderão ocasionar o capotamento do teu veículo. Então, tem que ficar atento. Direção, freios, velocímetro e também a suspensão.
é a distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente. Olha a dica. Distância mínima necessária para evitar colisão com quem? Com quem está seguindo a nossa frente. Letra A, distância de frenagem. Letra B, distância de parada. Letra C, distância de reação. Ou letra D, distância de seguimento. Se está seguindo a nossa frente, tem a ver com segmento. Distância de reação é quando você vê o perigo, você tira o pé do acelerador e aciona o freio. Então, não é. Distância de frenagem é quando você aciona o freio, continua freando até teu carro parar. Então, também não é. E distância de parada é quando você soma a reação mais a frenagem. Aí vai girar a distância de parada, ou seja, desde o momento que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio e continuou freando até o carro parar completamente. Então, também não é. Logo, só nos restou a letra D de dado. Distância de segmento é a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue a nossa frente, ou a distância mínima necessária para que você tenha um tempo maior para reação e assim não colidir, não vir a bater com o veículo que está seguindo na sua frente. A transformação da corrente em alta tensão e da produção da centelha é função, respectivamente. De quem que é a função? Cuide. Respectivamente, ele quer na ordem. Quer dizer o quê? Primeiro, quem transforma a corrente em alta tensão? Quem que é responsável por isso? A bobina. A bobina ela vai ser responsável por transformar pela transformação da corrente elétrica em alta tensão. E a produção da centelha será a função das velas. Então, ó, isso aqui é uma bobina e isso aqui é uma vela. Então, essa daqui, ela vai transformar a corrente em alta tensão e essa aqui, que é a vela, ela vai ser responsável pela produção da centelha, respectivamente. No tipo de bateria convencional, a manutenção periódica necessita ainda que seja verificado. Essa questão aqui é uma questão antiga que caía, que tinha o desenho da bateria e que perguntava sobre a manutenção da bateria. A manutenção da bateria sempre será feita com água destilada. Agora mudou um pouquinho a pergunta. Então a pergunta diz que, no tipo de bateria convencional, a manutenção periódica necessita ainda que seja verificado o nível de solução à base de água destilada, completando, se necessário, o nível de solução à base de água destilada, completando, se necessário. 60 km por hora é a velocidade de qual ou de quais vias que tem a velocidade de 60 km por hora. Já vou contar para vocês que são duas. Quais são? As vias arteriais, que são as vias que estão dentro da cidade, e também as estradas. Então, a velocidade máxima de 60 km por hora é a velocidade máxima permitida em vias arteriais quando não houver sinalização indicadora, e também será nas estradas. Estradas e vias arteriais, 60 km por hora. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Essa regra de manter-se em fila, ela é válida tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Pedestres e ciclistas devem manter-se em fila única. Ter domínio sobre a correta utilização das luzes do veículo faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que o uso de farol alto à noite em rodovia. Pode-se usar? Sim, com certeza eu posso usar a luz alta
ou farol alto em vias desprovidas de iluminação pública, ou seja, numa rodovia. Porém, ela deve ser substituída pela luz baixa ao se aproximar de outro veículo no sentido contrário. Lembre-se também, se vocês estiverem seguindo um outro veículo que está à frente de vocês, vocês também terão que estar com a luz baixa para não ofuscar o veículo da frente. Mas nesse caso, deve ser substituída pela luz baixa ao aproximar ou ao se aproximar de outro veículo em sentido contrário. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o infrator será submetido ao curso de reciclagem, dentre outras situações, quando? Lembrando que o curso de reciclagem é um curso teórico de 30 horas aula. E quando que o condutor vai precisar fazer o curso de reciclagem? Suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Realizar eficiente manutenção preventiva. Lembre-se sempre que falar em preventiva são todos aqueles atos, ações, atitudes que vocês vão tomar para prevenir, para antecipar antes que algo aconteça. Faz parte da direção segura, bem como contribui para a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que quanto melhor a queima do combustível, menor o motor do automóvel polui. Um dos gases poluidores é o dióxido de enxofre, que está presente na combustão do óleo diesel. Além da diazina, também o dióxido de enxofre está presente na combustão do óleo diesel. É proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que cair essa questão, a resposta sempre deve começar com rodovia. Rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Em via, sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, aonde que o ciclista poderá transitar, poderá circular, deve circular nas vias junto com os veículos motorizados. Devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Olha outra questão também falando de ciclistas. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Aonde que eles podem circular? Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Lembrando, pessoal, não esqueçam que os pedestres, que os ciclistas têm prioridade. Então, sim, em rua de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Mais algumas questõezinhas aí bem cobradas falando das bicicletas, falando dos ciclistas. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve manter-se em fila única. Tanto o pedestre quanto o ciclista deverão manter-se em fila única. Novamente, falando da proibição das bicicletas, sempre vai começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Toda vez que falar da proibição de bicicletas, anotem aí, proibido bicicleta rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. A circulação de bicicletas nos passeios públicos é permitido, tanto passeio quanto calçada não é proibido, também não é só permitido, é permitido sim, desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. A circulação de bicicletas nos passeios públicos é permitido, desde que devidamente sinalizado
pelo órgão com circunscrição sobre a via. 3 motoristas estão completando 1 ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. Bom, antes de nós lermos o histórico de cada um, lembrem-se, durante o primeiro ano, durante a PPD, o condutor não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média. Nem grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média. Quer dizer o quê? Que ele não pode ter uma grave, nem pode ter uma gravíssima. E o que é reincidente? Ele não pode ter 2 infrações médias. Se ele tiver 2 infrações médias, ele vai ter a PPD dele cassado. Mesma coisa se ele tiver uma grave ou uma gravíssima. Então, ó, o motorista 1, ele já começou com uma de natureza grave. Então, infelizmente, ele vai ter a PPD cassada. O motorista 2, ele tem 2 de natureza média. Então, infelizmente, ele também vai ser cassado e vai ter que começar o processo tudo do zero. E o motorista 3, ele tem 3 infrações, mas são de natureza leve. Então, sim, ele vai pegar a CNH definitiva. Então, o único que vai ter a CNH conferida vai ser o motorista 3. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicado a critério da autoridade de trânsito nas infrações de natureza. Vejam bem, a advertência por escrito é como se fosse um puxão de orelha. Esse puxão de orelha, ele só poderá ser nas infrações de menor gravidade, ou seja, leve ou média. Porém, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Então, a penalidade da advertência por escrito poderá ser aplicada a critério da autoridade de trânsito nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. O ofuscamento do condutor de veículo pode ocorrer devido à inclinação da luz do sol. Sabe quando o sol está se pondo ou mesmo quando o sol está nascendo? E agora, para evitar essa condição adversa, o que o condutor deve fazer? O que nós normalmente fazemos, que é utilizar o óculos protetor ou apenas óculos de sol. Utilizar óculos protetor. Lembrando que ofuscamento e penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação. O ofuscamento é o excesso de luz, pode ser da luz do sol ou mesmo da luz dos outros veículos do sentido contrário. Já a penumbra é a falta de luz, a falta de iluminação. E no ofuscamento ocasionado pelo sol, vocês poderão utilizar o óculos protetor ou o óculos de sol. Quando ocorre um acidente em função do desrespeito à sinalização, então aqui nós temos um item, e o condutor não teve a habilidade de evitá-lo, segundo o item, significa que pode ter ocorrido. O que aconteceu? Nesse caso, imprudência é o desrespeito à sinalização. E a imperícia nada mais é que a falta de habilidade, a falta de técnica. Porque ele pede a palavra respectivamente. Respectivamente é ordem. Primeiro, o item 1, que é o desrespeito à sinalização, que é a imprudência. E em segundo lugar, o condutor que não teve habilidade, que vai ser imperícia. Então, respectivamente, imprudência e imperícia. Lembrando que as 3 principais causas de acidente hoje são a imprudência, a negligência e a imperícia. A placa A17 adverte. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Notem que aqui vocês têm várias lombadinhas. Isso aqui nada mais é que pista irregular. Não confundam com depressão. Por quê? Porque depressão é essa plaquinha aqui do lado, que é a A19. A A19, ela é para baixo. Uma pessoa, quando ela está depressiva, ela está o quê? Ela está para baixo. Então, se esse contorno aqui, ele é feito para baixo, significa depressão.
pressão. Mas atenção, não confundo com essa daqui. Essa daqui é saliência ou lombada. Essa aqui de cima, a 17, é pista irregular. Essa aqui é saliência ou lombada, que a voltinha dela é para cima. E quando a voltinha dela for para baixo, significa depressão. Então, a 19 é depressão, a 17 pista irregular, e essa daqui é a plaquinha, né, de lombada ou de saliência. Finalizado com sucesso, mais um super vídeo com questões, com dicas, com macetes para te ajudar a garantir a sua aprovação. Gratidão a todos pela companhia, gratidão por todos os comentários, todas as críticas, todos os feedbacks positivos que eu tenho recebido aqui. É uma honra para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico. Gratidão a todos de coração. E claro que eu continuo desejando muito sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção para você, para sua família.